Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso programa. Continuamos aqui conversando com o doutor Guilherme Pulit, presidente do Sindicato dos Médicos. Doutor, eu queria voltar àquela pauta da segurança dos médicos. Eu queria que a gente fosse mais rápido agora nas respostas, que o nosso tempo está se acabando. Perfeito. Eu vi alguns profissionais, por exemplo, lá na Fundação Hospitalar, que trabalham ali na segurança, fazendo pelo menos aquela vigilância ali nas entradas das enfermarias. O que precisa mais para garantir a segurança dos profissionais? Eu não falo só dos médicos, eu falo do corpo de servidores. O contrato com as empresas de segurança é um contrato que prevê a segurança patrimonial. Então a gente não tem segurança pessoal, né? É claro que a presença de segurança ali acaba, de certa maneira, intimidando as pessoas que são mais violentas. Porém, isso não é suficiente, né? A gente precisaria realmente de uma previsão contratual e uma segurança ostensiva, algo que realmente colocasse ordem no local e que a gente possa ter um fluxo de atendimento normal. E isso já foi repassado ao governo. E foram repassados às prefeituras também, porque existem casos de assaltos em unidades de saúde nos bairros mais afastados. Sim, a gente passou, e não somente para a Secretaria, a gente passa também para a Secretaria de Segurança Pública, né, que é para aumentar a ronda da Polícia Civil e Militar nas unidades de saúde. Isso é importante. Agora, tem as perguntas? Vamos lá rapidinho, produção. Olha, gostaria de falar sobre o retorno das consultas com o neuropediatra, pois o meu neto até agora não foi chamado, a ele está sem remédio. Aí, como uma criança consegue fazer o tratamento certo? Está faltando profissional? Aí Elivete Silva está perguntando. Faltam profissionais, doutor? Faltam profissionais. A gente precisa de mais profissionais nessa área. A demanda, né, na neuropediatria aumentou na rede pública e privada. E a gente vê uma espera na rede privada de meses também, tá? Não é só na rede pública. Então faltam profissionais no Estado para esse atendimento. Aquele atrativo que a gente quer, quando a gente quer ir atrás de uma carreira melhor, né, que atraia profissional, que traga gente de fora, gente boa também, para atender essas demandas. A gente não consegue, porque a gente não tem uma carreira atrativa, tanto no Estado como... A gente mais perde, né? A gente perde, a gente está exportando profissionais, o que é uma situação extremamente contraditório, né? Porque a gente, precisando de profissionais especialistas aqui, a gente está exportando aí os recém-formados e acabam não voltando, porque são atraídos pelos mercados mais atraentes de fora. O que atrai? Seria a parte financeira, a parte de estrutura? Parte estrutural, segurança e remuneração. É uma tríade que se não fechar, você não vai trazer gente de não nós. É só o dinheiro. A gente geograficamente está longe, né, dos outros estados do país. A gente sabe o quão longe, o quão caro é para a gente visitar familiares. Eu sou de São Paulo, estou aqui há 20 anos, só criando já de coração. Né? E para visitar um familiar hoje, uma passagem para São Paulo não tá brincadeira, né? Exatamente. A outra pergunta pode ser, produção? Vamos lá. Avisa ao poder público que está sem remédio esse Talopram no Capsamaúma e sem outros remédios também no Osmaco. O senhor falou agora há pouco, né? Faltam remédios em todas as unidades. Nós estivemos no Osmac, inclusive, e a gente tem uma lista de medicamentos aí que foi publicada já, em outras unidades também. Esse é um exemplo prático, é bom que o paciente compartilhe com a gente, mas isso já foi encaminhado. Agora eu peço para que a população, né, nos ajude a pressionar os órgãos competentes, principalmente aí o Ministério Público e a Secretaria de Saúde, para que providenciem esses medicamentos que são essenciais para o funcionamento dessas unidades. Pois é, eu imagino que um medicamento desse do Osmaco, citando, se eu não tomo esse medicamento, o meu caso vai ficando cada vez mais grave. Com certeza, descompensa, aumenta o índice de internação, ocupa mais leitos, e assim o sistema vai inchando e não tem resolutividade. E tem outra pergunta, produção, para a gente... Daí eu sou hospital do idoso, só tenho atendido idosos com mais de 80 anos. O sindicato concorda com isso? É o Emerson. Não concordo com isso, como eu também não concordo que crianças sejam consideradas aquelas com até 12 anos de idade, né? A pediatria atende até os 12 anos de idade nas unidades hospitalares, o que está errado. Eu que sou especialista em pediatria, durante a residência atendia pacientes até atingir a vida adulta, até atingir a maioridade. Então até 19, 20, tinha muito paciente com 20, 21 anos que a gente via lá no Hospital da Criança, lá no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas de São Paulo. E eu cheguei aqui, eu fiquei assustado quando eu vi que só crianças, só até os 12 anos a gente atende. E por que se faz essa regra? Para reduzir o público? Eu não sei, eu peguei isso em andamento aqui e nunca consegui mudar isso na cabeça de nenhum secretário de saúde. Eu não entendo por que, sendo que o pediatra é o profissional que tem formação para atender essa população específica, que são os adolescentes, né? A ebiatria, que é o especialista que atende adolescentes, ele é um ramo da pediatria.
Então, ou seja, é uma subespecialidade pediátrica. Para ser ebiatra, ou seja, especialista no atendimento de adolescentes, que, se eu não me engano, nós não temos no estado, ninguém que seja especialista em pediatria, a pessoa tem que ter feito pediatria antes. Né? Se fosse um assunto para adultos, você teria feito clínica médica como residência médica. Então, os adolescentes, 13, 14 anos, estão misturados aí com pessoas de 19, 20, 30, 40 anos, né? Até com pessoas que tenham situações criminais envolvidas. A gente está misturando crianças com delinquentes. Não dá, isso é inadmissível. Doutor, tem casos desses de violência que vocês já apuraram pelo sindicato, que o profissional não quer mais voltar para a unidade, por exemplo? Vários. É mesmo? Vários casos que a gente, claro, a gente não expõe, não leva a público, porque são situações muito delicadas, o profissional não quer se expor, o profissional com medo, né, já foi agredido fisicamente ou verbalmente, né, psicologicamente. Muitos não querem registrar boletim de ocorrência porque ficam com receio de retaliação. Então é uma situação complicada. A matéria que saiu, que foi divulgada no Fantástico no domingo, revelou uma realidade que a gente já enfrenta aqui. Inclusive a solução que o Fantástico mostrou, aquele botão, a gente já exigiu da Secretaria, foi colocado aqui na UPA da Sobral e no 2º Distrito, e a gente tem que estar verificando com frequência, porque muitas vezes deixa de funcionar. Então é um bom momento até para a gente fazer uma revisão desses esquemas de segurança nas unidades. Eu vi lá no bairro Cidade do Povo que, por exemplo, a prefeitura estava sem a pessoa para trabalhar na farmácia. Mas não é porque os que tinham não queriam trabalhar na Cidade do Povo. Então, assim, você termina tendo esse problema, né? Da falta do profissional, porque ele tem receio de ir para o local. E lá realmente não tinha nenhum tipo de segurança. Então, nós não tivemos esse tipo de problema com médicos na Cidade do Povo. Ou se tivemos, eu não tive conhecimento, não procurou o sindicato. Mas é uma situação que nos preocupa demais, né? Tivemos no interior do estado algumas situações em Cruzeiro do Sul, em Manoel Urbano, já tivemos em Sena Madureira, né, em Tarauacá. Então, quando os prefeitos entram e o governador, eles nunca chamam os profissionais, por exemplo, com representantes da própria entidade, vamos discutir o que é melhor para que a gente possa atender mais? Ou a ordem vem de cima para baixo? Nunca fomos chamados. A gente tem que procurar o gestor, né, para conseguir alguma coisa. A gente nunca foi chamado, nunca viu uma atitude proativa, vamos dizer assim, de algum gestor de falar, calma aí, vamos procurar para ver o que está precisando para a gente fazer a roda girar, para fazer o sistema funcionar. Porque a gente sabe que um profissional que está insatisfeito, inseguro e mal remunerado, o desempenho dele não vai ser o mesmo. Né? Não é uma questão de ser mercenário, ou questão de ser interesseiro ou de fazer pouco caso, é questão de que isso desgasta qualquer profissional em qualquer área. Nós somos profissionais como outro qualquer. E nós precisamos sim de uma condição de segurança adequada, de uma condição de trabalho adequada, materiais adequados. Eu sempre falo isso. Né? Até um simples estetoscópio que a gente leva para um hospital, o que o hospital fornece é uma porcaria. Você pode jogar no lixo, porque ele vale menos que qualquer copo Stanley, esses copos aí que conservam a temperatura. E quando, na verdade, um bom estetoscópio ele custa aí na faixa de 2, 3 mil reais hoje. Esse é um estetoscópio que o paciente merece e que a gente merece para que tenha um bom diagnóstico, para que faça uma ausculta adequada e possa fazer um diagnóstico de pneumonia sem precisar ficar recorrendo a exames complementares. Eu estava vendo aquela situação do Hospital de Feijó, por exemplo, que os médicos, os profissionais estão utilizando um armazém que fica do lado. Eu fico imaginando o seguinte, para o profissional a coisa é insalubre e para quem vai precisar do atendimento lá, como é que fica? Equipamentos que chegam não são instalados. Pois quando a gente faz algum movimento mais forte, né, por exemplo, uma paralisação, greve, eu sempre clamo, né, chamo a população para o nosso lado, para mostrar que os interesses dos profissionais coincidem com os interesses dos pacientes. É importante que quem está do outro lado saiba que se a gente está lutando para ter melhores condições de trabalho, se a gente quer uma sala melhor iluminada, com melhores equipamentos, isso vai refletir para você que está recebendo atendimento. Não é só para nós que estamos trabalhando. E claro que para nós é mais satisfatório poder trabalhar em condições adequadas. Por isso que muita gente não quer ir para municípios que sejam muito longe, que tenham pouca estrutura. Porque você vai lidar com problemas, muitas vezes sérios, e você não tem o mínimo para ajudar. E a pessoa olha para a gente e fala, doutor, o que eu tenho? E aí você tem que olhar para ele e falar assim, eu não sei, eu não tenho o mínimo necessário para poder dizer isso para você. Eu tenho uma noção do que está acontecendo, melhor do que qualquer um que seja leigo no assunto, mas eu não tenho aquilo que eu preciso para dar o diagnóstico e o tratamento correto. E o interior do estado sofre muito, doutor, com essa situação.
Quando nós tivemos os médicos, os cubanos, eles ajudavam, de certa forma, a tirar muito esse peso das costas dos profissionais? O programa ajudou ou não? É um assunto polêmico. Eu acho que para muita gente que não tinha acesso a nada, a absolutamente nada, realmente pode ter ajudado. Mas eu não acho que, por exemplo, aqui no município de Rio Branco, isso tenha ajudado alguma coisa. Num lugar onde a gente tem profissionais, né, capacitados, com um diploma válido, né, devidamente qualificados, eu não acho que isso tenha feito diferença. Nós temos muitos profissionais hoje que podem dar conta do recado. Doutor, só para a gente encerrar, então, quando vocês ameaçaram o governo de que iam fazer uma greve, até fizeram e a justiça foi lá e tirou, de certa forma, o próprio judiciário tira um único poder que vocês têm de poder conseguir alguma coisa? Sem dúvida, mas eu acho que quem mais perde com isso é a própria Secretaria de Saúde, né? Por um lado, pode parecer uma vitória para eles, né? Porque conseguiram uma liminar, ainda não foi dada a sentença, mas por outro lado o assunto foi levado para o judiciário e agora eles vão ter que prestar contas para o judiciário. Então, para nós, de certa maneira, até mais confortável, porque agora a gente pega, por exemplo, toda aquela situação financeira que eles deviam para a gente, está lá na justiça, eles vão ter que dar conta aí para o judiciário. O judiciário eles não podem enganar, eles podem enganar o povo, eles podem enganar a gente, mas o judiciário eles não podem enganar. Doutor, nosso tempo acabou, mas eu queria agradecer o senhor por ter vindo aqui e esclarecer essa situação, né? Porque sempre quando a gente conversa, é sempre um pedido de ajuda que vocês fazem e parece que fica no eco o grito. Eu vou fazer que nem Pôncio Pilatos, né? Eu vou lavar minhas mãos, a gente tem feito o nosso papel com muita seriedade e responsabilidade, sempre mantendo compromisso não só com a nossa categoria, como com a nossa população, que são os nossos pacientes, e que a gente possa escolher aí melhores gestores e governadores e senadores para que a gente possa ter uma saúde de fato efetiva. Eu agradeço a oportunidade e me coloco à disposição para futuras Eu entrevistas. agradeço, senhor. Você ouviu o recado aí, né? Vamos escolher melhor, não é verdade? Olha, o Gazeta Entrevista fica por aqui dessa terça-feira, mas amanhã nós estaremos de volta com assuntos importantes. E eu espero que você fique junto com a TV Gazeta desde as 6 horas da manhã, que nós levamos notícia para você. Fica com Deus.